Parashá 1. Bereshit. No princípio. 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era informe e vazia. Havia trevas sobre a face da profundeza, e o Espírito de Deus pairou sobre a superfície da água. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e às trevas chamou noite. Assim, houve tarde e manhã, um dia. Deus disse: haja um domo no meio da água, que ele separe água de água. Deus fez o domo e separou a água acima do domo da água debaixo do domo. Isso foi o que aconteceu. E Deus chamou o domo céu. Assim, houve tarde e manhã, o segundo dia. Deus disse que a água debaixo do céu seja reunida em um lugar e que a terra seca apareça. E assim aconteceu. Deus chamou a terra seca terra, e a reunião de água ele chamou de mares. E Deus viu que isso era bom. Deus disse que a terra produza relva, plantas que produzam sementes e árvores frutíferas, cada uma produzindo o próprio tipo de fruto com sementes sobre a terra. E assim aconteceu. A terra produziu relva, plantas, cada uma produzindo o próprio tipo de semente, e árvores que produzem o próprio tipo de fruto com sementes. E Deus viu que isso era bom. Assim, houve tarde e manhã, o terceiro dia. Deus disse: haja luzes no domo do céu para separar o dia da noite, que eles sirvam de sinais para estações, dias e anos, e que eles sejam luzes no domo do céu, para dar luz à terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite. E as estrelas, Deus as colocou no domo do céu para darem luz à terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Assim, houve tarde e manhã, o quarto dia. Deus disse que a água se enxameie com enxames de criaturas vivas e que os pássaros voem acima da terra, no amplo domo do céu. Deus criou as grandes criaturas marinhas e todo ser vivo que rasteja, de forma que a água se enxameou com todos os seus tipos e com todos os tipos de aves aladas. E Deus viu que era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se, encham a água dos mares e que as aves se multipliquem sobre a terra. Assim houve tarde e manhã, o quinto dia. Deus disse que a terra produza todo tipo de criaturas vivas, todas as espécies de gado, animais rastejantes e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus fez todas as espécies de animais selvagens, todas as espécies de gado e todas as espécies de animais que rastejam sobre o solo. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos a humanidade à nossa imagem, à nossa semelhança, e que eles governem sobre os peixes no mar, as aves no céu, os animais e sobre toda a terra, e sobre todas as criaturas rastejantes que se arrastam sobre a terra. Portanto, Deus criou a humanidade à sua imagem. A imagem de Deus, Ele os criou. Criou-os, macho e fêmea. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e a dominem. Governem sobre os peixes no mar, as aves no ar e todas as criaturas vivas que rastejam sobre a terra. Então Deus disse: vejam, em toda a terra eu dou a vocês como alimento toda planta que produz sementes e todo tipo de fruto com sementes, e a todo animal selvagem, ave do mar e criatura que rasteja sobre a terra, em que há uma alma viva, eu dou como alimento todas as espécies de plantas. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que ele fez, e isso de fato era muito bom.
Assim, houve tarde e manhã, o sexto dia. 2. Assim, os céus e a terra foram terminados, com tudo o que há neles. No sétimo dia, Deus terminou a obra que ele fez. Portanto, ele descansou no sétimo dia de toda a obra que realizou. Deus abençoou o sétimo dia e o separou como santo, porque nesse dia Deus descansou de toda a obra que criou, para que ela pudesse produzir por si mesma. Eis a história dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que Adonai, Deus, fez a terra e o céu. Ainda não havia arbusto silvestre sobre a terra, e nenhuma planta silvestre havia brotado, porque Adonai, Deus, não fez chover sobre a terra, e não havia ninguém para cultivar o solo. Em vez disso, uma névoa subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então Adonai, Deus, formou uma pessoa, Adam, do pó do solo, Adamá, e soprou em suas narinas o sopro de vida, para que ele se tornasse um ser vivo. Adonai, Deus, plantou um jardim na direção leste, no Gneden, e ali pôs a pessoa que formou. Do solo, Adonai, Deus, fez crescer toda árvore de aparência agradável e boa para alimento, incluindo a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Um rio saía do Gneden para irrigar o jardim, e de lá ele se dividia em 4 riachos. O nome do primeiro é Pishon. Ele circunda toda a terra de Havilah, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Encontram-se ali também resinas aromáticas e pedras de ônix. O nome do segundo rio é Gishon. Ele rodeia toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre. Ele é o que flui na direção leste de Ashur. O quarto rio é o Eufrates. Adonai, Deus, pegou a pessoa e a pôs no jardim do Gneden para cultivá-lo e cuidar dele. Adonai, Deus, deu à pessoa esta ordem: você pode comer à vontade de toda a árvore do jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dela, porque no dia em que comer dela, com certeza você morrerá. Adonai, Deus, disse: não é bom que a pessoa fique só. Eu farei para ele uma companhia adequada para ajudá-lo. Então, do solo, Adonai, Deus, formou todo animal selvagem e toda árvore que voa no ar, e levou-os à pessoa para ver como ele os chamaria. Qualquer nome que a pessoa desse a cada criatura viva, esse seria seu nome. Portanto, a pessoa deu nome a todo o gado, às aves no ar e a todo o animal selvagem. Para Adão, no entanto, não se achou companhia adequada para ajudá-lo. Então Deus fez um sono profundo cair sobre a pessoa, e enquanto ele dormia, Deus tirou uma de suas costelas e fechou com carne o local de onde a tirou. Da costela que Adonai, Deus, tirou da pessoa, criou uma pessoa do sexo feminino e a levou à pessoa do sexo masculino. A pessoa do sexo masculino disse: até que enfim, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela deve se chamar mulher, Ishá, porque foi tirada do homem, Ish. Essa é a razão de o homem deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, e eles se tornarão uma carne. Os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. 3. Ora, a serpente era mais astuciosa que qualquer animal selvagem feito por Adonai, Deus. Ela disse à mulher: Deus realmente disse, você não deve comer de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas acerca do fruto da árvore, no meio do jardim, Deus disse: você não deve comer dele, nem tocá-lo, ou morrerá. A serpente disse à mulher: não é verdade que vocês morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem dela, seus olhos serão abertos, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ao ver a mulher que a árvore era boa para alimento,
de aparência agradável e desejável para dar conhecimento, pegou um dos seus frutos e comeu. Também deu a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos, e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira para fazerem tangas para si. Eles ouviram a voz de Adonai, Deus, andando no jardim no momento da brisa da tarde. Por isso o homem e sua mulher se esconderam da presença de Adonai, Deus, entre as árvores do jardim. Adonai, Deus, chamou o homem. Onde você está? Ele respondeu. Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. Ele disse, quem disse que vocês estavam nus? Você comeu da árvore da qual ordenei a você não comer? O homem respondeu, a mulher que deste para viver comigo, ela me deu o fruto da árvore, e eu comi. Adonai Deus disse à mulher, o que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou, por isso comi. Adonai Deus disse à serpente, porque fez isso, você é mais amaldiçoada que todo o gado e os animais selvagens. Rastejará sobre seu ventre e comerá pó enquanto viver. Porei animosidade entre você e a mulher, e entre seu descendente e o descendente dela. Ele ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher disse, aumentarei muito sua dor no parto. Você dará à luz filhos com dor. Seu desejo será para seu marido, mas ele a dominará. A Adão ele disse, por ouvir o que sua mulher disse, e comer da árvore acerca da qual ordenei, você não deve comer dela. O solo é amaldiçoado por sua conta. Você trabalhará duro para comer dele enquanto viver. Ele produzirá para você espinhos e cardos, e você comerá as plantas do campo. Comerá pão com o suor de sua testa até voltar ao solo, porque foi tirado dele. Você é pó, e ao pó voltará. O homem chamou a mulher de Havá, vida, por ser a mãe de todos os seres vivos. Adonai, Deus, fez roupas de pele para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Adonai Deus disse, vejam, o homem tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Por isso evitarei que ele estenda a mão e pegue também da árvore da vida, coma e viva para sempre. Então Adonai Deus o enviou para fora do jardim do Gneden, para cultivar o solo de onde foi tirado. Por isso ele expulsou o homem e pôs a oeste do jardim do Gneden os curvim e uma espada flamejante que girava em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. 4. O homem se relacionou sexualmente com Havá, sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a Caim e disse, adquiri um homem da parte de Adonai. Ela deu à luz também a Revel, irmão desse. Revel cuidava de ovelhas ao passo que Caim trabalhava o solo. Com o passar do tempo, Caim trouxe uma oferta a Adonai com os produtos do solo, e Revel trouxe também os primogênitos de suas ovelhas, incluindo sua gordura. Adonai aceitou Revel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim ficou muito irado e sua face expressou tristeza. Adonai disse a Caim, por que você está irado? Por que tão abatido? Se você fizer o que é bom, não deverá erguer a cabeça? E se não fizer o que é bom, o pecado espreita junto à porta. Ele o deseja, mas você pode dominá-lo. Caim conversou com Revel, seu irmão. Então, certa vez, quando eles estavam no campo, Caim atacou Revel, seu irmão, e o matou. Adonai disse a Caim, onde está Revel, seu irmão? E ele respondeu, não sei, sou o guardião de meu irmão. Ele disse, o que você fez? A voz do sangue de seu irmão clama a mim do solo. Agora você é maldito desde o solo, que abriu a boca para receber o sangue de seu irmão de suas mãos.
Quando arar o solo, ele não dará mais a você sua força. Você será um fugitivo e vagueará pela terra. Caim disse a Adonai: minha punição é maior do que posso suportar. Tu me banes hoje da terra e da tua presença. Serei um fugitivo errante pela terra, e quem me achar me matará. Adonai lhe respondeu: portanto, quem matar Caim receberá a vingança sétupla. E Adonai pôs um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse viesse a matá-lo. Então Caim saiu da presença de Adonai e viveu na terra de Nod, a leste do Gneden. Caim teve relação sexual com sua mulher. Ela engravidou e deu à luz Hanoque. Caim construiu uma cidade e deu à cidade o nome de seu filho, Hanoque. A Hanoque nasceu Gihad. Gihad foi o pai de Mehujael. Mehujael foi o pai de Metushael. E Metushael foi o pai de Lemeque. Lemeque escolheu para si 2 mulheres. O nome de uma era Gdá e o nome da outra era Tisla. Gdá deu à luz Yaval. Ele foi o ancestral de todos os que vivem em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Yuval. Ele foi o ancestral de todos os que tocam lira e flauta. Tisla deu à luz Tuval-Caim, o forjador de todos os tipos de ferramentas feitas de bronze e ferro. A irmã de Tuval-Caim era Naamá. Lemeque disse às suas mulheres: Adá e Tisla, ouçam-me, mulheres de Lemeque, escutem o que eu digo. Matei um homem que me feriu, um jovem porque me machucou. Se Caim será vingado 7 vezes, então Lemeque o será 77 vezes. Adão teve outra vez relação sexual com sua mulher, e ela deu à luz um filho a quem chamou de Shet, pois Deus me concedeu outra semente no lugar de Hevel, porque Caim o matou. Também a Shet nasceu um filho a quem chamou Enosh. Esse foi o momento em que as pessoas começaram a invocar o nome de Adonai. 5. Eis a genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, ele o fez à semelhança de Deus. Criou o macho e fêmea, abençoou-os e os chamou de Adão, humanidade, homem, no dia em que eles foram criados. Depois de viver 130 anos, Adão gerou um filho semelhante a si mesmo e o chamou de Shet. Depois do nascimento de Shet, Adão viveu outros 800 anos e teve filhos e filhas. Ao todo, Adão viveu 930 anos, então morreu. Shet viveu 105 anos e gerou Enosh. Depois do nascimento de Enosh, Shet viveu outros 807 anos e teve filhos e filhas. Ao todo, Shet viveu 912 anos, então morreu. Enosh viveu 90 anos e gerou Kenan. Depois do nascimento de Kenan, Enosh viveu outros 815 anos e teve filhos e filhas. Ao todo, Enosh viveu 905 anos, então morreu. Kenan viveu 70 anos e gerou Mahalalel. Depois do nascimento de Mahalalel, Kenan viveu outros 840 anos e teve filhos e filhas. Ao todo, Kenan viveu 910 anos, então morreu. Mahalalel viveu 65 anos e gerou Yered. Depois do nascimento de Yered, Mahalalel viveu outros 830 anos e teve filhos e filhas. Ao todo, Mahalalel viveu 895 anos, então morreu. Yered viveu 162 anos e gerou Hanoque. Depois do nascimento de Hanoque, Yered viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Ao todo, Yered viveu 962 anos, então morreu. Hanoque viveu 65 anos e gerou Metushlah.
Depois do nascimento de Metushelah, Hanoque andou com Deus durante 300 anos e teve filhos e filhas. Ao todo, Hanoque viveu 365 anos. Hanoque andou com Deus e então não estava mais ali, porque Deus o tomou. Metushelah viveu 187 anos e gerou Lemeque. Depois do nascimento de Lemeque, Metushelah viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Ao todo, Metushelah viveu 979 anos, então morreu. Lemeque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noar, pois disse: Este nos consolará de nosso trabalho, do serviço pesado que realizamos com nossas mãos, para retirar do solo, amaldiçoado por Adonai. Depois do nascimento de Noar, Lemeque viveu 595 anos e teve filhos e filhas. Ao todo, Lemeque viveu 777 anos, então morreu. Noar tinha 500 anos, e Noar foi o pai de Shem, Ham e Yefet. 6. Com o passar do tempo, quando homens começaram a se multiplicar sobre a terra e filhas lhes nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e tomaram mulheres para si, todas as que escolheram. Adonai disse: Meu espírito não viverá nos seres humanos para sempre, pois eles também são carne. Portanto, sua existência alcançará 120 anos. Os Nefilim estavam sobre a terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se relacionaram sexualmente com as filhas de homens, e elas lhes geraram filhos. Estes eram os heróis antigos, homens de renome. Adonai viu que o povo sobre a terra era muito ímpio, que todas as imaginações do coração deles pendiam sempre para o mal. Adonai arrependeu-se de ter feito a humanidade sobre a terra. Isso afligiu seu coração. Adonai disse: Eliminarei de toda a terra a humanidade que criei, e não apenas os seres humanos, mas os animais, seres rastejantes e aves no mar, pois me arrependo de tê-los feito. Noar, porém, encontrou graça aos olhos de Adonai. Haftará, Breshit, Yeshayahu 42, 5. Assim diz Deus, Adonai, que criou os céus e os espalhou, que estendeu a terra e tudo o que cresce nela, que dá o fôlego às pessoas existentes nela e espírito aos que andam sobre ela. Eu, Adonai, o chamei com justiça, o segurei pela mão, o modelei e fiz de você uma aliança para o povo, para ser a luz dos Goyim, a fim de que possa abrir olhos cegos, libertar os prisioneiros do confinamento, os que vivem em trevas no calabouço. Eu sou Adonai, este é meu nome, não concedo minha glória a mais ninguém, nem meu louvor a nenhum ídolo. Vejam como as predições antigas se tornam verdadeiras, e agora declaro coisas novas. Antes que brotem, falo a vocês a respeito delas. Cantem a Adonai uma nova canção, deixem seu louvor ser cantado desde os confins da terra, pelos que navegam no mar e por tudo que nele existe, pelas regiões litorâneas e pelos que vivem ali. Que o deserto e suas cidades levantem a voz, as vilas em que vive Quedar. Que os habitantes de Selá gritem de alegria, que gritem do cume das montanhas, que deem glória a Adonai e proclamem seu louvor nas regiões litorâneas. Adonai sairá como um soldado inflamado pela fúria da batalha. Ele gritará, sim, ele dá seu grito de guerra, enquanto triunfa sobre os inimigos. Mantive minha paz por um longo período, mantive-me silente, contive-me,
Agora gritarei como a mulher no parto, gritando e gemendo ofegante. Devastarei montanhas e colinas, secarei toda a vegetação, transformarei rios em regiões costeiras e secarei lagos. Conduzirei os cegos por ruas que não conhecem, por ruas desconhecidas, eu os guiarei. Transformarei trevas em luz diante deles e endireitarei os caminhos tortuosos. Estas são as coisas que farei sem falhar. Os que confiam nos ídolos e dizem a estátuas: vocês são nossos deuses, serão expulsos em vergonha total. Ouçam, surdos, olhem, cegos, para que vejam. Quem é tão cego quanto o meu servo, ou tão surdo quanto o mensageiro que enviei? Quem é tão cego quanto o que recompensei, tão cego quanto o servo de Adonai? Você enxerga bastante, mas não presta atenção. Abre os ouvidos, mas não escuta. Adonai estava contente pela retidão demonstrada por você para tornar a Torá grande e gloriosa. Mas este é um povo saqueado e roubado, todo encolhido em buracos e sequestrado em prisões. Eles estão lá para serem saqueados, sem ninguém para os salvar. Servem de despojo e ninguém diz: levem-nos de volta. Quem de vocês o ouvirá? Quem escutará e dará atenção nos dias vindouros? Quem entregou Yaakov para ser despojado e Israel aos saqueadores? Não foi Adonai, contra quem temos pecado, em cujos caminhos eles se recusaram a andar, desobedecendo a sua Torá? Por isso, derramou sobre eles sua ira ardente, bem como a fúria da batalha, que os envolveu em chamas, mas nem assim aprenderam. Ela os consumiu, contudo, eles não o levaram em consideração. 43. Mas agora, eis o que Adonai diz: o seu Criador, Yaakov, o seu fundador, Israel, não tenha medo, pois eu o redimi. Eu o chamo pelo nome, você é meu. Quando passar pela água, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o cobrirão. Quando passar pelo fogo, você não será chamuscado. A chama não o queimará. Pois eu sou Adonai, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Eu dei o Egito como resgate por você, a Etiópia e Svá por você, pois eu o considero valoroso e honrado, porque eu o amo. Por você darei povos, nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Trarei seus descendentes do leste e os reunirei do oeste. Direi ao norte, liberte-os, e ao sul, não os retenha. Trarei meus filhos de longe e minhas filhas desde os confins da terra, todos os que levam meu nome, a quem criei para minha glória. Eu os criei, sim, eu os formei. Traga adiante o povo que tem olhos, mas é cego, o surdo que possui ouvidos. Todas as nações são reunidas e os povos agrupados. Quem dentre eles pode anunciar e revelar o que aconteceu no passado? Que eles tragam suas testemunhas para se justificarem, para que outros, ao ouvi-los, possam dizer: isso é verdade. Vocês são minhas testemunhas, diz Adonai, e meu servo, a quem escolhi, para que saibam e confiem em mim e entendam que eu o sou. Nenhum Deus foi produzido antes de mim, nem existirá outro depois de mim. Brit Hadashah para a Parashá Breshit. Matityahu 1. Esta é a genealogia de Yeshua, o Messias, filho de David, filho de Abraham. Abraham foi o pai de Itshak. Itshak foi o pai de Yaakov. Yaakov foi o pai de Yehudá e de seus irmãos. Yehudá foi o pai de Pérez e Zarah, cuja mãe foi Tamar. Pérez foi o pai de Hetzron. Hetzron foi o pai de Ram. Ram foi o pai de Amminadav. Amminadav foi o pai de Nashon. Nashon foi o pai de Salmão. Salmão foi o pai de
Bogaz, cuja mãe foi Rashav. Bogaz foi o pai de Goved, cuja mãe foi Ruth. Goved foi o pai de Ishai, e Ishai foi o pai do rei Davi. David foi o pai de Shlomo, cuja mãe tinha sido mulher de Uriá. Shlomo foi o pai de Reshvam. Reshvam foi o pai de Aviá. Aviá foi o pai de Asa. Asa foi o pai de Iroshfá. Iroshfá foi o pai de Yoram. Yoram foi o pai de Uziyahu. Uziyahu foi o pai de Yotam. Yotam foi o pai de Achaz. Achaz foi o pai de Rizquiyahu. Rizquiyahu foi o pai de Mnaxê. Mnaxê foi o pai de Amon. Amon foi o pai de Yoshiyahu. Yoshiyahu foi o pai de Icanyahu e seus irmãos, no tempo do exílio em Bavel. Depois do exílio babilônico, Icanyahu foi o pai de Shaltiel. Shaltiel foi o pai de Zorobabel. Zorobabel foi o pai de Avihud. Avihud foi o pai de Eliaquim. Eliaquim foi o pai de Gazur. Gazur foi o pai de Tzadok. Tzadok foi o pai de Yaquin. Yaquin foi o pai de El-Ishud. El-Ishud foi o pai de El-Azar. El-Azar foi o pai de Matan. Matan foi o pai de Yaakov. E Yaakov foi o pai de Yosef, marido de Miriam, da qual nasceu Yeshua, chamado o Messias. Dessa forma, houve 14 gerações de Avraham a David, 14 gerações de David até o exílio babilônico e 14 gerações do exílio babilônico até o Messias. O nascimento de Yeshua, o Messias, foi assim. Quando sua mãe, Miriam, estava comprometida com Yosef, antes que se casassem, ela se encontrou grávida pelo Ruach HaKodesh. Yosef, seu futuro marido, era um homem que agia de forma correta. Portanto, ele planejou desfazer o noivado discretamente, em vez de expô-la à vergonha pública. Mas enquanto pensava sobre isso, um anjo de Adonai lhe apareceu em um sonho e disse: Yosef, filho de David, não tenha medo de receber Miriam em sua casa como mulher, pois o que foi gerado nela procede do Ruach HaKodesh. Ela dará à luz um filho, e você lhe chamará Yeshua, que significa Adonai salva, porque ele salvará seu povo dos pecados dele. Tudo isso aconteceu para cumprir o que Adonai disse por meio do profeta. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles o chamarão Immanuel. O nome significa Deus está conosco. Quando Yosef despertou, fez o que o anjo de Adonai lhe dissera. Levou Miriam para sua casa como mulher, mas não teve relações sexuais com ela até o nascimento do filho, e o chamou Yeshua. 2. Depois de Yeshua ter nascido em Beit-Lehem, na terra de Judá, durante o reinado de Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, como os demais habitantes de Jerusalém. Ele reuniu todos os principais Kohanim e os mestres da Torá e lhes perguntou: onde o Messias nascerá? Em Beit-Lehem de Judá, responderam, porque o profeta escreveu: e você, Beit-Lehem, da terra de Judá, de forma alguma é a menor entre as principais de Judá, porque de você procederá o líder que pastoreará Israel, meu povo. Herodes chamou os magos para se encontrarem com ele em particular e lhes perguntou com exatidão sobre o aparecimento da estrela. Então ele os enviou a Beit-Lehem com estas instruções: procurem cuidadosamente pelo menino. Quando o encontrarem, avisem-me,
para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles foram embora, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Quando observaram a estrela, encheram-se de alegria. Ao entrar na casa, viram o menino com Miriam, sua mãe, prostraram-se e o adoraram. Então abriram sua bagagem e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Mas foram advertidos em um sonho para não voltarem a Herodes. Por isso, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo de Adonai apareceu a Yosef em um sonho e lhe disse: Levante-se, pegue o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga para partir. Herodes procura pelo menino para matá-lo. Então ele se levantou, pegou o menino e sua mãe e partiu durante a noite para o Egito, onde permaneceu até Herodes morrer. Isso aconteceu para cumprir o que Adonai disse por meio do profeta: Do Egito chamei meu filho. Enquanto isso, quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou furioso e ordenou a morte de todos os meninos de Beit-Lehem e das cidades vizinhas, com 2 anos ou menos, segundo a contagem do tempo feita pelos magos. Dessa forma, cumpriram-se as palavras ditas por meio do profeta Irmeiahu. Uma voz foi ouvida em Ramá, soluço e lamento intensos. Era Raquel soluçando por seus filhos e recusando-se a ser consolada, porque eles não estão mais vivos. Depois da morte de Herodes, um anjo de Adonai apareceu em sonho a Yosef, no Egito, e disse: Levante-se, pegue o menino e sua mãe, e vá para Eretz Israel, pois os que procuravam matar o menino estão mortos. Então ele se levantou, pegou o menino e sua mãe, e foi para Eretz Israel. Entretanto, ao ouvir que Arquelau tinha sucedido seu pai Herodes como rei de Judá, temeu ir para lá. Avisado em um sonho, dirigiu-se para a região da Galil e se estabeleceu em uma cidade chamada Natsere, para cumprir o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Natsrati.